Namastê! O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Você estranhou o título do vídeo? Ele se chama É Natal porque no final de 2023, a Casa da Cultura, que funciona junto ao Museu Municipal, organizou uma mostra de trabalhos artísticos relacionados ao Natal, onde o diretor de patrimônio, Ionei Dutra, se uniu à artesã Nilvia Leonel para criar uma exposição que fizesse ligação com a data natalina. E dentro de sua proposta de valorizar a cultura, o Balaio de Ideias agendou uma entrevista sobre mais esta manifestação cultural, mas a exposição foi desmontada por conta da necessidade de atender a outros eventos que foram agendados também para o mês de dezembro. E foi assim que nós fizemos a divulgação da exposição de trabalhos dos integrantes da APAC em vídeo do Balaio de Ideias especial, publicado em 7 de dezembro. Como os trabalhos de pintura em tela e arte em papel estavam na Casa da Cultura, a exposição retornou na segunda quinzena de janeiro. Em visita à exposição, nós registramos mais esse evento da cultura em Frutal. Para quem não teve a oportunidade de vir ao museu conhecer, eu gostaria que você falasse de uma forma geral sobre essa exposição. Então, a gente precisava montar uma exposição para o período natalino. Eu fiz algumas pinturas, a Nil veio para algumas peças que ela faz de cimento e com sementes, né, coisas nativas. E aí fizemos essa exposição que até deu um resultado bem bacana, teve uma boa visitação, apesar do final de ano, que a maior parte das pessoas que vêm são de escolas e tal, mas no final de ano nós temos muitas visitações da cidade, pessoas que vêm passar férias, visitar os parentes, e aí vieram aqui prestigiar o museu e a nossa exposição. Tá uma exposição bem bacana, a gente está desmontando agora já para entrar com uma nova exposição para o mês de fevereiro, mas tem obras bem interessantes. A minha parte são pinturas, todas feitas em papel, algumas esculturas também em papel, com referência sempre a motivos sacros, né, para fazer essa referência com o Natal. A gente sabe que normalmente quando o pessoal vem, sempre tem algo que chama mais a atenção. Quais as obras, né, tanto sua quanto da Nilvia, que mais chamaram a atenção no museu? Então, eu pessoalmente gosto muito de um quadro de Nossa Senhora que fiz e de um menino fazendo uma oração. Ficaram muito bacanas, deram um resultado bem impressionante, assim, fiquei satisfeito em tê-las feito. Da Nilvia, acho que todas as peças chamam bastante atenção, ela comercializa bastante essas peças também, tem algumas velas, tem uns enfeites de mesa, colar de mesa, e é um resultado bem interessante a gente ver a repercussão que dá e também o destaque, né, para o interesse das pessoas de estarem adquirindo uma peça. E é muito bom para a gente como artista ver isso e também ver isso acontecendo com os colegas artistas. E você acha que as pessoas visitando o museu, elas têm interesse também em aprender sobre pinturas, né, no caso da Nilvia, a fabricação de velas? Sim, porque a gente sempre tem várias técnicas para trabalhar com arte, né? Então, várias técnicas para fazer artesanato, fazer peças manuais, e cada obra você vai aprendendo um pouquinho sobre aquela técnica. Para quem gosta de arte, né? Tanto na questão de pintura quanto nessas peças decorativas, você se aprende muito visitando exposições. A gente sempre falava, quando eu participava da Associação dos Artistas lá na década de 90, eu aprendi muito com isso. A gente ia nas exposições e a gente via a exposição com o nariz na tela, para ver qual é a pincelada, como é que ele conseguiu fazer aquele efeito, né? Então chega pertinho para ver como é que é a pincelada do artista, qual que é o segredo dele no desenho, na pintura, e depois você dá aquele passo atrás para ver a obra como um todo e depois conversar com o artista. Acho que essa possibilidade de ter uma proximidade maior, né? Você troca muita experiência e aprende muito sobre as técnicas de pintura e mesmo sobre o que levou o artista a fazer
aquela pintura, trabalhar com esse ou com aquele estilo de pintura, a gente sempre aprende muito. Você disse sobre o que levou aquele artista a fazer a pintura. Aí eu lhe pergunto, o que levou você a fazer essas duas pinturas que você mais gostou? Eu sempre, está muito presente na minha obra essa questão da arte sacra. Então, a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora fala muito ao coração de todo cristão, né? Eu, como cristão, tive o prazer de fazer e me deu um resultado muito bom. Então, admiro muito essa obra e gostaria de continuar fazendo coisas nesse sentido. E o Menininho Rezando foi uma referência porque é um menino palestino. Então, por conta da questão da guerra ali, eu acho que casou muito bem esse quadro, essa pintura nesse momento da história. Né? Então, também me deu um prazer em fazer, porque é uma forma é um grito pela paz, digamos assim. Essa é uma das peças que eu gosto muito, né? Uma Nossa Senhora, ela tem 1 metro por 40 e essa peça foi pintada em cima de um chassi de papel com uma tela de papel também, né? E é pintada com PVA, que é uma técnica as pessoas acham muito difícil, porque tem que ser rápido, a tinta seca muito rápido, né? Então não dá tempo de ficar trabalhando muito, são mais manchas que no final formam uma imagem. E aí consegui um efeito bem bacana, fiquei muito satisfeito com essa peça. Você disse que a tinta ela seca muito rápido. Sim. Primeiro você desenha para depois você passar as tintas, ou você já vai fazendo com a pintura mesmo, com a tinta? Porque na verdade a pintura é um redesenho, a gente está desenhando por cima com tinta, né? Então você tem um esboço inicial a lápis e depois você vem com tinta, porque a hora que eu joguei a tinta, a pintura o esboço que tinha já sumiu, então eu vou redesenhar com a tinta, sempre trazendo outras e outras camadas, até eu chegar no resultado que achei que é satisfatório. Essa é a mesma técnica do quadro anterior, todo feito sobre papel e com pintura PVA. O conjunto de velas da Nilvia, né, e com esse suporte também, é interessante que ela usou cimento e parafina, né, e dá um efeito como se fosse uma peça única, mas é uma vela feita em cima do cimento, né, deu um efeito muito bacana, e também esse suporte com as cores que Aqui embaixo é cimento? É cimento e a parafina em cima, né? E aí dá esse conjunto bem bacana. E também esse marmorizado que se consegue com a mistura dos elementos das cores. Esse é o Chiquinho, é uma peça mais antiga que eu tenho, já tinha há algum tempo. É meu santo de devoção, São Francisco de Assis, e aí quis trazê-lo, porque é sempre bom tê-lo por perto, né? E o exemplo de vida que esse cara deixou pra gente. E aqui eu já consegui um efeito mais chapiscado, com tinta meio jogada e solta por cima, que é um efeito um pouco mais moderno. Aqui os outros ficou um pouco mais tradicional e esse um pouquinho mais ousado. Assim. Dá a ideia de que espirrou tinta depois da imagem pronta. Uma coisa manchada. Assim. Mas e aí eu gosto disso porque quando a gente chega perto você vê que é só mancha de tinta. E aí você se distancia, forma a imagem, e aí é meio que uma mágica que se forma com esse monte de borrão de tinta que de repente a gente consegue ver uma imagem aí que transmite alguma coisa pra gente. Colar de mesa, e ele ficou posicionado junto do quadro por conta das cores que um completa o outro. E aí ficou bem bacana essa mistura. Também a mesa, você vê que tem todo um jogo de cores que é um tom sobre tom. E aí essa composição ficou nesse local, as peças todas escolhidas a dedo, por conta desse jogo cromático. Aqui a gente tem um anjo, a gente quis colocar um pouco do presépio, né? Então tem parte dele ali e parte aqui. Esse seria o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, já que a exposição traz do Natal. Né? E ele é uma peça toda feita em papel, revestida e imitada. Por que você criou o estilo do anjo de uma forma estilizada?
Então, também porque foi uma coisa um pouco mais rápida e eu queria um resultado mais rápido. E aí a gente tem as fases de fazer a coisa toda certinha, toda bonitinha. Ali embaixo eu tenho um anjinho e um freio, que é um pouco mais clássico, né? Com as formas todas definidas, com todos os detalhes. Aqui eu quis uma coisa mais estilizada, mais rápida, mais moderna, que é para sugerir a imagem, sugerir a forma, e aí o cérebro humano completa todo o resto. Aqui eu quis colocar José, Maria e o menino, né? Também com a manjedoura, de uma forma estilizada. Aqui tentei fazer um marmorizado com tom azulado, porque acho que remete ao celeste, ao que é divino, e deu um resultado muito bacana. Eu gostei muito dessas peças. Nessa obra você já usou um estilo diferente daquelas mais estilizadas. Então, essa peça eu já fiz ela há algum tempo. Então, nessa eu já usei um estilo mais clássico, mais tradicional, com mais detalhes, né? E a intenção era fazer aqui um anjinho remetendo ao barroco e uma coisa que flutuasse. Então ele tem essa base meio solta que ele se mexe. Então é um anjinho barroco mesmo. Bem bacana. Também é uma peça que eu gosto muito, que tem na minha casa, que fica lá de decoração. Esse daqui é o Frei Gabriel, né? Poucas pessoas sabem que ele está em processo de canonização. Eu gostaria que você falasse, que você é um admirador também do Frei Gabriel, você falasse um pouco sobre essa obra. Então, eu queria fazer uma coisa mais, sendo naquele estilo clássico, tradicional, então eu quis fazer um busto, né? E procurei remeter à figura do Frei Gabriel. Não que seja exatamente ele, né? Mas que remetesse a essa lembrança do Frei Gabriel. Pode ser Frei Gabriel, pode ser um outro Frei, mas a gente vendo sempre remete a ele que está mais próximo da gente. Né? E é uma figura que a gente admira muito, porque traz muito para a história de Frutal, fala muito para a gente. E nós somos uma geração que ainda tem muitas pessoas que conheceram ele, que conviveram com ele. Ele fez muita coisa, ele viveu realmente o carisma da pobreza, que é o carisma franciscano, de não ter nada e de tudo que conseguir colocar em prol do pobre e do próximo, né? E aí ele fez o asilo, a Casa da Criança, a Santa Casa, ajudou nas obras da Nossa Senhora do Carmo, da Nossa Senhora Aparecida, né? Então fez muita coisa aqui e foi coerente aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. Tem muitas histórias a respeito dele que só faz a gente admirar cada vez mais essa pessoa, essa figura, né? E, como você disse, tem um processo de canonização aberto para ele conhecê-lo como santo. Aí é um processo longo, demorado, tem que comprovar um milagre, tem que ter uma adoração a ele, as pessoas rezarem, pedirem graças, então tem que ter uma devoção. E para isso a igreja está trabalhando, os padres franciscanos voltaram para Frutal, né? Para poder estar incentivando esse culto ao Frei Gabriel, para que ele possa vir a ser reconhecido como santo. E reconhecer como santo é simplesmente reconhecer como um exemplo de pessoa a seguir, né? Porque ele realmente foi o exemplo nessa questão de ser coerente, né? Tem muita gente que usa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Ele não, ele vivia, ele fazia aquilo que ele falava, ele não só pregava, mas ele vivia concretamente. E eu acho que isso está faltando muito disso no mundo de hoje, né? Sempre falta. Perceberam como as pessoas que se dedicam às artes, ao artesanato e outras atividades culturais têm uma sensibilidade especial e por isso têm muito a nos ensinar? É por isso que o Balaio de Ideias se dedica também a essa área cultural, onde você aprende que cultivar o seu sonho e ter fé é o caminho para se realizar. Você se torna uma pessoa melhor e, a partir disso, você será mais considerado, ouvido e admirado. Dentro da nossa proposta de estar lado a lado com os artistas e demais agentes culturais, estamos nos ligando ao Conselho Municipal de Cultura, onde encontraremos mais destas pessoas especiais para figurar aqui no nosso Balaio de Ideias.
mas não vamos nos esquecer de trazer dicas importantes, pessoas incríveis e ainda novos quadros. Vamos trocar essas ideias? Se ligue em nossos vídeos, curta cada um deles, faça sua inscrição e ative o sininho das notificações. Venha fazer parte deste balaio de ideias, dando a sua sugestão. Use o e-mail ou o nosso WhatsApp. E o mês de fevereiro chegou. Feliz aniversário para o nosso balaio de ideias. Namastê!